Olá, alunos! Vamos iniciar mais uma aula da nossa disciplina de Técnica Dietética. A aula desta semana será sobre cereais. Um grupo é super importante que tem uma responsabilidade enorme em nos proporcionar principalmente energia, já que o principal macronutrientes que esse grupo é fonte são os carboidratos. Vamos iniciar nossa aula? Então, qual o conceito onde que se encaixa esse grupo dos cereais? Os cereais, eles são alimentos de origem vegetal, então eles são provenientes de plantas a partir dos nossos solos principalmente. Eles são grãos que provêm das gramíneas, então essa é uma característica bem peculiar do grupo dos cereais. E como vocês podem ver nessa imagem, na parte superior do slide, a gramínea, ela geralmente tem essa característica, né, de ser bem alongada, com a produção desses grãos, né, ao longo aí da sua extensão. Na imagem, a gente tem um exemplo, né, do cereal milho, né, da sua plantação. Então, a gente percebe que essa gramínea, ela é o aspecto bem comum nesse grupo dos cereais, certo? E aí, além do milho, como eu pontuei, a gente tem vários exemplos de cereais, como o trigo, o arroz, a cevada, a aveia, o sorgo, né? E aí aqui abaixo a gente consegue ver algumas imagens e exemplos dessas gramíneas e do seu grão. Então, olha só, aqui o grão, a gramínea do milho, a gramínea do arroz, do trigo e da aveia, sempre com essa características, né, de ser bem alongadas, com a produção aí do seu grão ou da sua estrutura ao longo da haste. Percebemos, se formos avaliar aí os exemplos que eu dei há pouco, trigo, arroz, a própria cevada, a gente consegue perceber alimentos que fazem parte da nossa rotina alimentar, né? Então, esse grupo dos cereais, eles são um grupo largamente consumido pelos povos do mundo todo, certo? E a gente tem vários motivos para isso. Primeiro, pela facilidade do seu cultivo, então, geralmente os grãos, para eles serem colhidos, né, plantados e colhidos, eles não precisam de características de temperatura e umidade muito restrito. Então, isso faz com que ele seja possível de ser plantado em vários locais do mundo, o que facilita aí seu acesso a praticamente todas as populações. Conservação, então, esses alimentos, a maioria deles, como por exemplo arroz, ele está dentro daquele grupo que nós estudamos, né, que são tipos de alimentos não perecíveis. Então, geralmente, eles têm uma durabilidade muito boa e uma facilidade em relação à sua forma de conservação, que acaba também facilitando o seu consumo. Ele tem um alto valor calórico, e aí isso para algumas pessoas que têm um foco objetivo de perda de peso, isso pode não ser algo positivo, mas de uma forma geral, isso sim acaba sendo. Então, uma criança que tem que alcançar uma necessidade energética, pessoas desnutridas, e para próprio prover, né, essa nossa necessidade energética, a gente acaba contando com uma boa contribuição desses grupos. Né? E aí, relembrando um pouquinho lá de aula de composição, né, em que se viu a questão da importância da proteína, do carboidrato e do lipídio, a gente sabe que o carboidrato ele tem, né, esse papel importante em fornecer energia, em fornecer caloria para nos dar, né, força aí para executar nossas atividades diárias. E aí nesse conceito, nesse contexto, né, que a proporção, os cereais fornecer uma elevada quantidade de caloria acaba sendo muito importante. Baixo preço. Então, se a gente for comparar, por exemplo, 1 quilo de arroz com 1 quilo de carne, a gente vai ver uma diferença considerável, né? Então, a gente tem ainda esses grupos de cereais, de uma forma geral, como sendo alimentos de baixo custo, além de um ótimo rendimento, né? Então, se a gente for pensar no fator de cocção do arroz, né, de uma forma geral e da maioria dos grãos, a própria aveia também, alguma preparação, a gente vai perceber que esses alimentos eles tendem muito a aumentar de peso após o processo de cocção ou até mesmo após o processo de reidratação. Então, eles têm um ótimo rendimento, além de baixo preço. Então, por isso que a gente pode, de fato, afirmar que esses grupos, o grupo dos cereais, de uma forma geral, eles são largamente consumidos pela população.
Qual a estrutura dos grãos, né? Então, a gente tem vários tipos de grãos, mas a gente tem uma estrutura comum a todos eles. Então, os grãos, eles são formados por três principais partes, né? Pela casca e película envolvente, que a gente pode chamar de pericarpo. Então, é aquela parte mais externa ao grão. A gente tem o endosperma, que é a parte mais interna e mais maçuda daquele grão. E a gente tem o germe, que já vou mostrar a imagem para vocês, que é uma pequena parte, né, geralmente localizada abaixo do grão, que tem aspectos nutricionais mais importantes, né, em relação às outras estruturas, certo? Então, de uma forma geral, os grãos, eles têm a sua estrutura dividida em três partes: a casca, ou pericarpo, que é a parte mais externa, o endosperma, que geralmente é a maior parte do grão, e o germe, certo? Em relação aos nutrientes, a gente percebe que nessa parte mais externa, que é o pericarpo, a gente vai ter uma maior quantidade de celulose, ou seja, a fibra, ela está mais concentrada nessa parte externa, assim como uma riqueza de minerais e vitaminas. Já o endosperma, né, que é a maior parte do grão, geralmente, a parte interna, ela é composta principalmente por amido e proteínas de baixo valor biológico. Mas, comparando aí o amido com a proteína, a gente percebe que ele é basicamente formado mesmo por amido, sendo representado aí por 80% da sua constituição. Já o germe, ele tem, né, uma variedade aí em relação aos nutrientes, tendo lipídios, proteínas de baixo valor biológico e vitaminas, principalmente lipossolúveis, certo, gente? Então, a gente também pode ter essa caracterização da estrutura relacionando com o nutriente. Essa imagem aqui, ela mostra um pouquinho para a gente, de uma forma mais clara, né, sobre essa estrutura. Então, olha só, a gente percebe a parte externa aqui pontuada como farelo, é o pericarpo, né? E aí a gente tem como as fibras sendo um dos nutrientes mais importantes nessa primeira estrutura, nessa estrutura mais externa, exatamente, né? Porque a parte é a casca, né? Então ela tem uma maior quantidade de celulose, refletindo aí nesse percentual de fibra. Mas também tem a vitamina B, minerais, proteínas e fitonutrientes importantes. O endosperma, como eu apontei para vocês, ele é a parte estrutural do grão em maior quantidade, né? Então, ele tem uma maior constituição aí estrutural dos grãos. Então, ele representa 85% do grão e ele é composto principalmente por hidratos de carbono, no formato de amido, proteínas e vitaminas do complexo B. E aí a gente percebe, né? Já falar do germe, que todas as estruturas a gente percebe a vitamina do complexo B. Então, por isso que, como vocês estudaram lá em composição dos alimentos, os grãos são importantes fontes de vitamina B. Essa vitamina B, ela está presente em todas as partes estruturais do grão. E por último, e não menos importante, a gente tem o germe. Então, olha só, o germe ele é uma pequena parte, geralmente na parte inferior do grão, tá? Que tem uma estrutura um pouquinho diferente. Então, geralmente ele tem em determinados grãos até uma certa quantidade de lipídio, mas também é rico em minerais, vitaminas B, vitamina E, né? Muito importante, um antioxidante aí bem importante, e fitonutrientes. Então, essa é a estrutura do grão. Farelo pericarpo, que é a parte mais externa, riquíssimo em fibra. A gente tem o endosperma, que é a parte mais interna, que é na verdade, a maior parte do grão. E a gente tem o germe, né, que é uma pequena parte do grão, geralmente localizado na sua parte inferior. E aí, quando a gente vê esses termos farelo, né, a maior parte constituída por amido, que é tem o pericarpo, tem o endosperma, a gente pode tentar pensar, será que isso vai refletir na diferença de alguns tipos de cereais? E a resposta é sim. Um cereal que a gente consegue encontrar no mercado com uma boa variedade é a aveia. Então, quando a gente chega lá na seção de aveia, a gente percebe que ela é ofertada de vários tipos. A gente tem farelo de aveia, a gente tem aveia em flocos finos e a farinha de aveia. E aí, o que vocês acham? Qual a diferença dessas três ou mais, até mais, né, opções?
Então, a diferença são várias. A diferença está desde o processamento. Então, por exemplo, a farinha de aveia, ela é mais processada, né? Ela foi triturada ali, né? Mais processada do que a aveia em flocos. Mas já o farelo de aveia, ele já tem uma composição diferente. E aí, agora que a gente conhece a estrutura dos grãos, a gente vai conseguir entender o motivo disso. Porque esse farelo de aveia, ele foi elaborado a partir somente daquela parte externa do pericarpo do grão de aveia. E por isso, né, que ele acaba sendo mais rico, certo, gente? Porque o pericarpo, a parte mais externa, né? Ele tem uma maior quantidade de fibra, maior quantidade de vitaminas, fitonutrientes, e por isso que o farelo, ele é mais rico do que os outros exemplos de aveia. Então, os outros tipos, né? Então, se a gente for perguntar qual a melhor opção primeiro vem o farelo de aveia, né? Inclusive, é o que é mais caro também, né, gente? Depois do farelo, aveia em flocos, né? Até porque a gente sabe que quanto menos processado o alimento, melhor, né, gente? Então, ela apresentada na forma mais íntegra, com certeza conseguiu manter ali uma maior quantidade, né, de nutrientes. Ah, professora, então a farinha de aveia é ruim? Não, não é ruim. Mas depende da preparação, né? Se você for utilizar, por exemplo, em um bolo, lógico que é melhor você usar a farinha de aveia do que a farinha de trigo comum, né? Mas, por exemplo, se você for optar para colocar em cima de algum lanchinho, algum de iogurte, a gente vai dar preferência ao farelo ou à aveia em flocos. Valor nutricionais dos cereais de uma forma geral, tá, gente? Então, sem dúvida nenhuma, a principal característica do grupo dos cereais são os carboidratos, né? Então, ele tem essa característica bem peculiar, que é exatamente o elevado teor de glicídio, certo? Então, só um exemplo para vocês. A aveia, que inclusive é um dos cereais que tem um menor percentual só de carboidrato, né? Tem em média 54% só de carboidrato. E o trigo e o arroz tem em torno de 78%. Então, a sua grande maioria, realmente, macronutrientes, sempre vai ser o carboidrato. Geralmente tem um baixo valor proteico, né? E esse valor proteico geralmente é concentrado no germe, tá? Então, o endosperma continua sendo lá aquela parte do grão em que eu vou ter um maior fornecimento de amido, tá? Então, o germe, ele vai talvez fornecer, dependendo do grão aí, né? Um maior percentual de proteína, sendo mais comum a glutenina, a gliadina, a conglutina, as mais encontradas, certo? E aí a gente tem um glúten também, né, gente? Que a gente vai encontrar em alguns cereais, como o trigo, principalmente. E lembrar que em relação à proteína, a gente sempre vai ter alguns aminoácidos que são limitantes. Por quê? Porque a gente sabe que a proteína dos cereais e dos alimentos de origem vegetal, de uma forma geral, elas são proteína de baixo valor biológico, né? E aí sempre vai ter algum aminoácido que vai ser deficiente. Então, a maioria dos aminoácidos que eu vou ter uma deficiência são a lisina, a treonina e o triptofano, principalmente. Certo? Ele geralmente é pobre em lipídio, então a gente tem, acho que a aveia aí como sendo, né? Aqui tem ainda um melhorzinho percentual, tá? Mas de uma forma geral eles são pobres em lipídios. Minerais que eles apresentam em maior quantidade: o cálcio, ferro, sódio, cloro, potássio, magnésio, manganês e cobre. Lembrando que eles não são fontes, os cereais não são fontes desses minerais, tá? A gente encontra fontes bem melhores, tá? Mas principalmente apresentado no formato integral, esses cereais, a gente vai ter um aporte considerado aí desses minerais. Em relação às vitaminas, como eu pontuei, a vitamina do complexo B é realmente reconhecida como sendo fonte, né? Como esses alimentos sendo fonte delas, né? Então, cereais, principalmente integrais, como os outros também, são fontes de vitamina B e vitamina E. Lembrar que os grãos, os cereais integrais, eles são ricos em fibra, tá, gente? E aí a gente percebe que no contexto atual, esse grupo dos cereais ele tem sido visto muitas das vezes como um grupo que é vilão, que não pode consumir. Mas não, o carboidrato ele é super importante, né, na manutenção da nossa saúde. A gente só tem que saber utilizar em quantidade adequada e também a qualidade. Então,
Os cereais eu tenho que pensar em quantidade e qualidade, mas não em restrição. Eles são super importantes para a nossa saúde. Certo. Vamos falar agora de alguns tipos de cereais. Iniciar por aquele que é mais consumido pela nossa população brasileira, inclusive por nós maranhenses, né? Então, os maranhenses, eles são conhecidos nacionalmente como sendo uma população que consome muito o arroz. Então, o arroz, além dele ser consumido classicamente, né, como nas principais refeições, como acompanhamento, ele também pode ser utilizado em farinhas, aguardentes, saquês, né? Saquês aí de arroz muito utilizado na cultura japonesa, certo? O per capita do arroz geralmente é de 50 gramas, mas isso aí a gente sabe que varia de região para região, mas essa costuma ser a média, quando ele é considerado acompanhamento. E incorporado a preparações como, por exemplo, uma galinhada, o per capita já vai ser um pouquinho menor, né? Varia de 25 a 40 gramas. Nessa imagem, a gente representa a estrutura do arroz. Então, a gente percebe que, de uma forma geral, ela respeita a mesma estrutura que vimos há pouco, né? Tendo a parte mais externa, a casca, né? Que a gente vai chamar que a gente chamou de pericarpo, que é a parte mais externa. A gente tem o germe, que geralmente é aquele que é rico em proteínas e lipídios. A gente tem o endosperma como sendo a parte em maior quantidade, maior percentual do grão e que é rica em amido, certo, gente? E aqui no arroz, a gente ainda tem uma película, certo? Uma película que separa a parte da casca mais externa do endosperma, né? Que aí no arroz a gente vai chamar de farelo. Então, gente, como eu pontei para vocês, esses percentuais aqui embaixo mostram um pouquinho da distribuição em percentual, né, nesse grão do arroz. A gente percebe que a maioria do grão realmente é composto pelo endosperma, né, que em alguns casos chega até a 95%, representado aí principalmente pelo amido. A gente tem, olha só, o germe, sendo aí rico em proteína e lipídio, e a casca também tendo um peso muito importante. E eu coloquei esse esqueminha aqui só para a gente responder a um questionamento que geralmente a gente sofre bastante, né? Ah, qual a diferença do arroz branco para o arroz integral, né? Para o arroz parbolizado? Então, gente, o arroz, de uma forma geral, quando ele é plantado, né? Ele vai por uma determinada indústria de alimento e ele vai da forma como é colhido, né? O arroz com a sua casca num estado mais in natura possível. E aí, nessa indústria que vai acontecer o beneficiamento. O que é o beneficiamento em uma indústria alimentícia? São todos os processos pelos quais aquele alimento in natura ele vai passar para se chegar no produto final. Então, envolve a recepção desse grão, como pesagem, para saber quantos grãos realmente chegaram, a pré-limpeza, nesse caso, o armazenamento, até o momento de fato de preparo, o descasque, então essa parte mais externa da casca, né? Ela geralmente, ela sempre, na verdade, vai ser retirada, certo? Independente aí se o arroz é integral, parbolizado ou branco. E aí, depois desse descasque, tem um aparelho que geralmente, que ele é descascador, que tem essa função, só que ele consegue separar somente uma média de 90%. Então, mesmo depois dessa separação de 90%, ainda permanece algumas cascas ali. Aí, depois dessa separação do descasques, né, vai para um outro processo de separação, que aí vai separar aqueles grãos com casca e sem casca. E aí, nesse momento aqui, a gente já vai ter uma separação, já vai ter aí diferentes procedimentos dependendo do arroz que você quer, né? Então, depois desse descasque, da separação, do arroz que tem casca e não tem, ele pode primeiro passar por um rápido cozimento, certo? Que envolve inclusive um processo de gelatinização desse arroz, que vai dar origem ao arroz parbolizado. Então, por isso que às vezes a gente fala, ah, mas o arroz parbolizado ele cozinha mais rápido, porque ele passa por um processo de cozimento mais rápido, mas passa. Professor, o arroz parbolizado ele tem mais nutrientes? Sim, tem mais nutrientes, porque esse processo de gelatinização que o arroz parbolizado passa, ele acaba concentrando mais e protegendo mais os seus nutrientes, né? Que acaba favorecendo aí a sua manutenção no grão. Certo. Fora, não passou pelo cozimento, então ele vai ser direcionado ou para o arroz integral ou para o arroz branco. Então, o que acontece no arroz integral? Depois que é separado da casca, ele permanece ainda com o farelo,
Então, por essa camada do farelo, como nós vimos, é uma das partes mais ricas, que tem mais fibra e mais nutriente. E o arroz integral, ele permanece com esse farelo, certo? Já, se esse arroz integral, que tem um grão praticamente completo, só sem a casca, passar por o polimento, o que esse polimento vai fazer? Ele vai limpar tudo e deixar o grão só o endosperma praticamente, né? Então, ele vai tirar toda a parte do farelo durante o polimento para produzir o arroz branco, certo, gente? Então, daí que a gente tem esses 3 tipos de arroz. E aí, só comentando um pouquinho deles aqui para vocês, o arroz polido é o arroz branco de uma forma geral, que é o mais comum que a gente encontra, né? Consumido em casa mesmo. E nele, o seu processo acaba sendo retirada todas as camadas externas do grão, permanecendo somente, basicamente, o endosperma, certo? Então, eu posso ter dentro desse arroz polido vários tipos. Eu tenho o curto, redondinho, né? Que ele é muito utilizado no preparo de arroz branco ou na cozinha oriental. Então, a gente encontra esse tipo de arroz, por exemplo, nos sushis que a gente consome. Eu tenho arroz do tipo grão médio, que ele é utilizado em preparações salgadas ou doces, e tem a sua característica de ser mais indicado para preparações de risoto. E aí já já a gente vai falar de um arroz que ele é específico para risoto. Mas a gente tem esse grão médio que também pode ser utilizado, tá? E eu tenho o grão longo, que ele é mais utilizado, né, por nós, que é exatamente aquele que a gente utiliza para consumir diariamente o nosso, e que não pode faltar, né, o nosso arroz branco quentinho ou os outros tipos também, né? São uma boa opção. Arroz parbolizado, gente. Então, esse arroz, ele é um arroz de grão longo que foi submetido à fervura antes do beneficiamento. Então, como eu pontei para vocês, né? Ele passou por um processo de cozimento rápido, né? Que é exatamente essa fervura que faz com que ele seja cozido mais rápido, né? Por isso aí essa associação. No seu tratamento térmico, ocorre o processo de gelatinização do amido, né? Eu coloquei um vídeo lá no portal para vocês sobre a gelatinização do amido. É um processo que a gente vai conhecer de forma mais detalhada na nossa aula prática que teremos, né? Quando passar aí toda essa pandemia e voltarmos às nossas aulas práticas, a gente vai voltar a estudar isso, tá, gente? Mas lá no final do slide eu também vou falar um pouquinho. Então, esse tratamento térmico vai possibilitar a gelatinização do amido e fazer com que os nutrientes eles se concentrem no centro do grão. Isso vai ser importante por quê? Porque vai evitar que ocorra perda desses nutrientes, né? Então, por isso que a gente realmente pode apontar, né, que esse arroz parbolizado ele tem os benefícios em relação ao arroz branco, com maior valor nutritivo e também maior rendimento. O arroz arbóreo, ele é uma variedade de arroz italiano com grão polido. Ele é um arroz branco, só que tem uma característica um pouco diferente, né? Ele é um pouco mais arredondado. Ele é muito utilizado no preparo de risoto. Então, quem entende de culinária mais um pouquinho, ou naqueles restaurantes que são mais sofisticados, ou quando você for nutricionista e estiver elaborando o cardápio desse restaurante, se você colocar risoto no restaurante, você tem que saber que você precisa utilizar um tipo de arroz arbóreo, que é o ideal. Então, eu já fui em um restaurante que tinha lá risoto. Aí eu fui lá me achando, pedi risoto. E aí o que aconteceu? Veio um arroz branco misturado com carne, né? Isso não é risoto, isso é arroz com carne e abóbora, certo? Risoto, ele precisa utilizar, né, o arroz, que de fato é o ideal para essa preparação. Então, esse arroz, no seu processo de cocção, sua consistência ela fica mais tênue e cremosa, certo? E bem mais cremosa, pois tem a capacidade de absorver grande quantidade de água sem se desintegrar. Então, esse tipo de arroz, ele vai liberando uma maior quantidade de amido, deixando realmente tudo mais cremoso. Inclusive, uma recomendação importante na preparação desse arroz é que a pessoa, né, o manipulador que está preparando o alimento, ele mexa com uma certa frequência aquele arroz, adicionando aos poucos, né, água. Então, você não faz uma preparação igual, coloca a quantidade de água, fecha a panela e deixa ele cozinhar. Não, tem toda uma preparação específica para esse tipo de arroz. O arroz integral, né, deve ser o nosso queridinho. A pessoa tem que parar de comer arroz? Não necessariamente, né? Ela precisa consumir na quantidade correta e o melhor tipo.
Qual é o melhor tipo? Sem dúvida nenhuma, arroz integral, né? Nesse tipo de arroz, remove-se apenas a casca externa, permanecendo o farelo. A gente sabe que o farelo é a parte do grão, né? Aquela parte que tem mais fibra, aquela parte que tem mais nutrientes. E por isso que esse tipo de arroz ele concentra a maior parte ele consegue ter uma maior quantidade de nutrientes. Em compensação, o seu tempo de cocção acaba sendo maior, pois o farelo age como uma barreira de penetração da água. Então a gente tem que ter um cuidado que não é ao mesmo tempo preparo de arroz integral, preparo de arroz branco, porque no arroz integral ele vai ter o farelozinho, então vai dificultar a sua hidratação. Ele, sem dúvida nenhuma, a principal diferença é o alto teor de fibra, mas eu também vou ter um maior aporte de nutrientes, como vitaminas e minerais. A cevada, e aí quando a gente fala de cevada, a gente lembra de quê? Cerveja, principalmente, né? Então a cevada ela é muito utilizada, tá, gente, no preparo de bebidas alcoólicas e produtos maltados. E também pode ser usada como substituta do café, torrando e moendo os seus grãos. Ele, assim como todo grão, ele acaba tendo realmente essa característica de ter uma maior quantidade de carboidrato, né? Então, cerca de 78% da sua constituição é realmente de carboidrato, certo? O centeio não é, né, algo tão fácil da gente encontrar, assim como a cevada, né? Mas é uma excelente opção, principalmente na utilização das suas farinhas. Então, eu acho que, pelo menos eu, que eu consigo encontrar mais facilmente, ou é a farinha, ou então, às vezes, é um pão de centeio, certo? Então, o centeio, ele é utilizado na preparação de farinhas, que pode ser tanto clara como escura. E ele é riquíssimo em substâncias gelatinosas e gomosas, certo? Ele tem um aporte de nutriente muito importante, então se a gente puder fazer a substituição, ou melhor, a sua utilização também, já eu explico por que esse também, desse centeio, ótimo. Eu acabo otimizando a quantidade de vitaminas do complexo B, de ferro. Então, dentre os tipos de cereais, ele é o que tem uma maior quantidade de ferro. Manganês, zinco, cobre e potássio. A farinha do centeio, ela é obtida pela trituração do grão como inteiro, geralmente, né? Daí a sua coloração escura e conservação dos nutrientes, porque vai utilizar desde o farelo ao endosperma, a casca, então ele é triturado como um todo, por isso que ele acaba tendo, né, uma coloração mais escura. E para o preparo de massas e pães, ele é uma ótima recomendação de ser utilizado, mas a gente vai ter que fazer aí o equilíbrio, utilizando outro tipo de farinha, como por exemplo a farinha de trigo, para que a massa não fique tão endurecida. Então, o pão de centeio feito só com centeio, ele vai ficar muito endurecido. Então, geralmente se faz aí o equilíbrio utilizando um outro tipo de farinha. Aveia, né, gente? Então, coraçãozinho para aveia. A aveia, dentre os cereais, sem dúvida nenhuma, ela acaba sendo a que tem o maior benefício para a nossa saúde. Pode ser utilizada no tratamento de diversas doenças, no combate à obesidade, no tratamento de diabetes, colesterolemia. Então, a aveia, ela é fundamental, né? Depois do leite materno, ela é um dos meus alimentos preferidos, né, em relação a ser mais completo. Essa aveia ela não passa por o processo de beneficiamento, certo? Então, não há essa divisão, por exemplo, na casca da aveia, né? Então, por isso que ela acaba sendo mais rica de uma forma geral. Então, ela é rica, de uma forma geral, em fibras dietéticas, vitamina E do complexo B, cálcio, fósforo, ferro e proteína, tá? Então, como eu pontuei anteriormente, dentre os cereais, ela tem o maior aporte de proteína. E ela apresenta-se em diversas formas, desde flocos finos, flocos, né? Aveia em flocos, como farinha, como farelo. E aí a gente já viu um pouquinho, né, da diferença e sempre vamos dar preferência àquela que é menos processada. Ou a aveia em flocos, ou então o farelo de aveia. A aveia, ela garante a preparação de várias receitas, né, gente? Então, como migaus, biscoitos, pode ser adicionado cru em frutas, bolos, preparações salgadas. A farinha de aveia é excelente, fácil da gente fazer a farinha, né, com a utilização de um processador. Eu posso comprar aveia mesmo e fazer a minha própria farinha.
Então, assim, ela pode ser utilizada de diversas formas, né? Inclusive em bolos, em pães, fica uma delícia também, né? Então, vamos utilizar, vamos prescrever, vamos indicar sempre a aveia, porque ela é um alimento incrível. Milho, gente. Então, o milho também é um alimento bem regional aqui pra gente, né? Bem comum aqui pra gente, principalmente quando chega a época de junho, né? A época junina. O milho ele pode ser consumido de várias formas. Então, ele pode ser consumido cozido, né, no formato de espiga. Ele pode ser consumido em conserva. Então, conserva garante aí que ele possa ser consumido ao longo de todo o ano, né? Geralmente, em espiga, mas nessa época que é a época de milho, né? Que tem uma boa safra do milho. Ou como ingrediente de preparações. Então, eu posso fazer um mingau de milho, posso fazer um bolo de milho. Tem também, a partir do milho, eu posso extrair a farinha de milho, fubá, né? Eu tenho cuscuz de milho, que é um clássico também na nossa refeição. Então, o milho, ele acaba sendo bastante utilizado. E um outro alimento também que a gente não pode esquecer é a pipoca, né, gente? Então, a pipoca, ela é proveniente do milho e está presente bastante aí também na nossa cultura, né? Ah, professora, a pipoca faz mal para a saúde? Não, a pipoca não faz mal, né? Desde que seja a pipoca a partir do milho, né, in natura ou minimamente processado. Se eu utilizar aquela pipoca de micro-ondas, sim, ela faz muito mal, tá? E aí, por que que a pipoca, ela estoura? Qual é o segredo da pipoca? O que que acontece, né? Então, quando a gente vai preparar a pipoca, geralmente a gente prepara ela utilizando o calor seco, ou seja, a gente coloca um óleo quente na panela e depois coloca como se fosse aquela pipoca para fritar, digamos assim, esquentar naquela panela, né? Fritar assim, porque a gente sabe que fritura é imersão. No caso da pipoca, a gente não imerge, a gente coloca o óleo e coloca aquele milho na panela quente. O que é que vai acontecer, gente? O aquecimento vai elevar a pressão da umidade no interior do grão de milho. Então, aquele grão de milho vai. Pensa assim, um dia que você está com aquela dor de cabeça que está estourando. Pois é, então quando a gente eleva a temperatura daquela pipoca, ela fica desse jeito, estourando, estourando, até que chega um momento que ela não consegue. E aí essa pressão é tão grande que vai acontecer a explosão, né? E a ruptura da parte mais externa, né, daquele pericarpo do milho. Ou seja, vai acontecer a ruptura da celulose, né, que envolve o grão, transformando aí o milhozinho em uma pipoca, né, que parece que é um alimento feito, né, com muito cuidado. Parece que ele é modeladazinho, né, a pipoca de tão fantástico que é esse processo, né? Então é isso que acontece. E aí quando a gente fizer pipoca, vamos lembrar, ó, tá aqui o milho, o que que tem aqui no teu grão? Tem o pericarpo, que é aquela parte mais externa, mais consistente, que é rica em celulose, né? E aí dentro eu tenho principalmente o endosperma e o germezinho. E aí quando eu submeto ao calor, ela vai, aquela parte externa vai ser submetida a uma grande pressão. A pressão vai ser tão grande que vai estourar a celulose, estourar o pericarpo, transformando o milho em pipoca. O trigo, gente. Então, depois do arroz, eu creio que o trigo seja o outro grão mais consumido por nós, né? Ele é um alimento composto principalmente de amido, proteína e glúten. Então, o trigo ele tem uma quantidade altíssima de glúten, tá? E aí eu vou até colocar também o material para vocês lerem, por curiosidade, sobre o glúten, tá, gente? Lembrando que o glúten ele não é um carboidrato, né? O glúten é uma proteína presente nos cereais, né? Em alguns cereais. E aí eu vou ter esse glúten como hoje, né? A gente associa ele como um grande vilão. Ele é vilão, gente? Ele faz mal para a saúde? Ele engorda o glúten? Vamos pesquisar, tá? Então, gente, o trigo ele pode ser consumido tanto na forma de farinha, em preparações assadas ou fritas, que é o que a gente usa bastante, né? Então, com a farinha de trigo, a gente faz o pão, a gente faz o bolo, né? A gente não come o trigo, mas a maior parte dos alimentos que a gente consome, principalmente aqueles de confeitaria e padaria, são elaborados com esse cereal. Posso consumir também na forma de farelo ou germe, que acaba sendo mais rico, né, em nutrientes, ou na forma de triglírio ou farinha de quibe. A farinha de quibe não deixa de ser um tipo de farinha de trigo, só que em vez de ser triturada, ela só é
quebrada, como a gente vai falar agora. Então, dentre os tipos de farinha de trigo, eu vou ter a farinha de trigo integral. Ela é preparada pela moagem do grão completo, ou seja, eu vou levar em consideração também o farelo. Então, o farelo ele fica ali firme e forte. Lembrando que o farelo que a gente tem fibra, vitaminas e minerais em maior quantidade. E é por isso que fica mais escurinho todas as farinhas integrais, né? Eu tenho o trigo de quibe, que é um grão de trigo, só que ele não é triturado, ele apenas é quebrado em partes menores. Eu vou ter a farinha de trigo branca, né, que é infelizmente a que a gente utiliza mais. Ela vai ter um baixo teor de vitaminas, de minerais, uma boa porcentagem de glúten e bem branquinha, exatamente porque ela passou pelo processo de polimento intenso, né, de retirada de todas as partes externas, ficando somente o endosperma, que é basicamente rico em amido, tá? E ele é sem dúvida mais utilizado aí na preparação de bolos, massas, entre outros alimentos. Farinha, gente. As farinhas, elas geralmente são preparadas, né? Ou a partir desses cereais, ou a partir do milho, por exemplo, né? Como a gente tem o amido de milho, que não deixa de ser também, né? Um tipo de pó, de farinha ali que a gente utiliza. Ele é elaborado a partir do milho, tá? Mas além das farinhas, a partir do centeio, a partir da farinha de trigo, né? A gente também vai ter outras formas de obter farinha. Eu trouxe só para ficar mais claro, né? Não faz obrigatoriamente parte dos cereais, porque esses tipos de farinha eles vão ser provenientes dos tubérculos, né? Mas acaba que a gente utiliza bastante. Então, olha só, a partir da mandioca, a gente consegue produzir o amido, né, o polvilho de mandioca, a gente consegue também, né, ter o amido de milho, né, que é o que a gente mais utiliza, a maisena, mas a gente também consegue a partir da mandioca, a gente consegue produzir a tapioca, o sagu a partir da mandioca, tá? E aí, às vezes, a gente acaba utilizando também, né, como se fossem cereais. É a partir de raízes. Essas raízes, quando dessecada, ralada, elas formam uma massa úmida, como a própria mandioca, batata doce também, né? E quando pressada, pode ser moída e seca, elaborando a partir dessa forma prensada, moída e seca, a farinha. As massas, gente, as massas elas são elaboradas a partir, né, das farinhas, e aí eu tenho a farinha de trigo como sendo a mais utilizada na elaboração de massas. E aí essas farinhas utilizadas nas massas, elas geralmente são feitas de farinha de trigo comum ou com sêmola e semolina, certo? E elas contêm uma alta concentração de glúten, até porque se utiliza geralmente a farinha branca para isso. E como é que se prepara uma massa, por exemplo, fresca, né? Então, hoje a gente encontra até facilmente no supermercado essas massas, né? O Matheus ele já está vendendo. Tem também algumas empresas que trabalham com fornecimento dessas massas frescas. Mas se você tiver uma boa vontade, você consegue fazer essa massa também em casa, né? Só precisa ter os equipamentos adequados para isso, né? Principalmente a prensagem, tá? Então, ela é preparada com farinha e água fervente até formar uma massa bem dura. E ela pode ser enriquecida com ovos. E aí isso já é um alerta importante, gente. Sempre que a gente for comprar ovo e que eu tiver uma pessoa em casa que é alérgica, eu tenho que ter o cuidado para saber se aquela massa ela foi elaborada com ovo ou sem ovo. Porque geralmente se utiliza, né, o ovo para enriquecer. E aí, após, elas são passadas por um processo de pressão, né? E passar por um processo de prensagem daquela massa, para que a gente coloque na forma desejada, seja no formato que é classicamente o que a gente utiliza de espaguete. Então, eu vou ter que ter uma prensa adequada para deixar a massa bem fininha, para poder fazer da forma como eu quiser, tá? E aí, depois desse processo de elaboração da massa, de deixar ela no formato que eu quero, ela tem que passar por um processo de secagem de 15 a 30 horas, certo? Qual que são das massas, gente? O ponto ideal da massa é al dente, tá? Oferecendo uma certa resistência ainda quando mordido. Então, a gente tem que ter muito cuidado para não deixar, por exemplo, aquele macarrão passar do ponto. Ou, né,
servir ele cru. Então eu já fui em determinado restaurante, que eu fiquei inclusive muito chateada, porque eu fiz o pedido para os meninos, né? Eu pedi um macarrãozinho com carne moída e o macarrão simplesmente veio cru. Como que eu identifiquei que ele estava cru? Porque ao partir o macarrão, ainda dava para ver uma parte esbranquiçada no seu centro. Então quer dizer que ele não passou para o cozimento, né? Então, além do sabor, da mastigação, dá para perceber porque aquele macarrão ele não está devidamente cozido, ainda permanecendo amido, né? Cru ainda. Certo, a quantidade de água ideal deve ser 1:5 para impedir a adesão de um ao outro, controlando-se também o tempo. Então, se eu utilizo, por exemplo, 100 gramas de macarrão, eu devo utilizar 500 ml de água, certo? E aí, para massa seca, o tempo geralmente que se utiliza para cozimento é de 8 a 12 minutos. Se eu já utilizo uma massa fresca, o meu tempo vai ser reduzido, vai ser de 3 a 5 minutos. Muito cuidado, porque o macarrão, tanto cru quanto passado o tempo, ele realmente não fica num bom estado para consumo. Per capita. Se eu estou utilizando a massa seca, ela geralmente cresce de 2 a 3 vezes. Então, eu tenho que me atentar aí bastante com o fator de cocção dessa massa. A gente pode perceber isso na nossa aula prática, né? Então, o grupo 4, a gente calculou, né, o fator de cocção do macarrão e a gente percebeu quanto que ele realmente aumenta. Então, eu vou ter aí um per capita, geralmente, de 50 gramas. Se eu estou oferecendo em prato único, por exemplo, a macarronada, eu vou utilizar de 75 a 125 gramas, certo? Já a massa fresca, ela tem um crescimento menor, então geralmente se utiliza mesmo de 175 a 205 gramas como prato único, certo? Um ponto, gente, muito importante aí para finalizar a nossa aula, sobre o grupo do amido, sobre o grupo dos cereais, é sobre o processo de gelatinização do amido. Esse processo está exposto no vídeo que eu coloquei lá no nosso AVA, né, que vocês vão poder ver um pouquinho, entender todo esse processo, né, de transformação aí do amido em outras formas, né, que ele fica um pouquinho mais gelatinoso, no formato de goma, muda o seu aspecto de cor, consistência, isso tudo por o processo de cocção e hidratação, né? E aí isso vai depender de vários fatores, e o vídeo ele traz essa exemplificação. Mas não se preocupem que quando a gente voltar, a gente vai fazer uma prática, vai usando bastante esse processo, certo? Então, gente, os grânulos de amido em suspensão na água, eles dilatam. Isso não é novidade, é que a gente sabe que geralmente esses grupos dos cereais, eles aumentam de tamanho quando submetidos ao processo de hidratação. Quando esses grãos de amido eles são aquecidos, eles formam tipo uma pasta, né? Continuando o processo de aquecimento, os grãos eles continuam a se dilatar e a suspensão ela vai ficando transparente e mais viscosa, passando exatamente o que a gente já consegue perceber visualmente pelo processo de gelatinização. E aí, algo que vocês podem estar se perguntando, professora, isso acontece mesmo? Que a gente pode estar pensando no arroz, né? Mas algo mais simples a gente perceber é a utilização. Por que a gente utiliza tanto o amido de milho para engrossar algo, né? Quando a gente faz o molho branco, quando a gente faz o mingau, por exemplo, a gente percebe facilmente esse processo de gelatinização. E aí isso vai acontecer exatamente, né? Porque explicando aqui nessa imagem de uma forma mais dinâmica. Porque esse grão de milho, primeiro ele vai ser inchado, ou seja, ele vai ser hidratado, e aí depois de hidratado, ele vai extravasar por conta desse processo de hidratação. Então, as moléculas de amido, ele vai reter tanta água que ela vai chegar a extravasar, né? Que é o que ele chama aqui de grânulo rebentado, né? Vai extravasar todo esse grânulo. E aí, a partir daí, esse grânulo ele vai reter essa água e vai formar tipo um gel. Então, de formato de grânulo, ele vai se transformar como se fosse uma rede de moléculas de amido. E aí, essa rede de moléculas é que faz com que ocorra esse processo de gelatinização. E aí, a gente consegue ver isso facilmente com a utilização do amido de milho, com a própria aveia, né? Então, quando a gente faz um mingau de aveia, a gente consegue perceber que ela fica mais viscosa, né? Exatamente porque esse grano
ele vai acabar extravasando por conta da superidratação, né? E essas moléculas de amido, elas vão formar um gel, que é exatamente a gelatinização do amido. Assistam o vídeo, que tá bem legal, né? Achei bem didático, mas a gente também vai ver isso na prática, de fato. Certo, gente? Então, essa foi a nossa aula sobre cereais. Espero que tenham gostado. E aí, se tiver alguma dúvida, que eu espero que tenham, guardem, anotem, que a gente vai se encontrar para discussão ao vivo para tirar todas as dúvidas. Tudo bem? Se liga também na atividade e na divisão dos grupos que eu vou compartilhar com vocês, com os líderes e colocar também no AVA. Tenham um bom dia, uma boa semana e bons estudos.